E aí, candidato, saudações a todos, saudações a você, estudante, você que está se preparando para as provas do militarismo, ESA, EAR, Fuzileiros Navais ou Aprendiz Marinheiro. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio e nós estamos numa série de aulas de correção da prova de matemática do Corpo dos Fuzileiros Navais 2024/2025. Opa, botei 2024 aqui, mas é 2025, prova que aconteceu no iniciozinho do mês de maio, acho que foi maio de 2024, ok? Então, se você fez essa prova aí, você quer conferir o que é que você errou, o que é que você acertou, o que é que você não conseguiu interpretar, esta é uma excelente oportunidade para fazer isso. E você que vai fazer a próxima edição dos Fuzileiros Navais, é a oportunidade, cara, para reforçar a sua preparação, para perceber como é que a banca da Marinha, como é que a divisão de ensino dos fuzileiros navais cobra numa prova, por exemplo, semelhança de triângulos, porcentagem, área e volume, regras de três, juros simples, juros compostos, inclusive caiu uma de juros compostos nessa prova. Nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 37, porque na outra aula nós corrigimos da questão 26 até a 36. Se você não assistiu ainda a primeira aula de correção dessa prova dos fuzileiros, vai lá e assiste. Então, na questão 37 era uma questão que tinha um texto grande, né? E tinha também essa figura aí, ó, a figura de um helicóptero, tá vendo? Com algumas medidas e um objeto não identificado aqui que ele chamou de, eu acho que foi OVNI mesmo, né? Vou dar uma olhada no texto aqui rapidinho, tá bom? Então, nós vamos corrigir essa questão aí, ó. Vamos lá. A questão mencionava o seguinte: em uma unidade militar, à noite surgiu um objeto voador identificado como um drone, cuja forma pode aproximar por um disco circular de raio R. Tá aqui, ó. O objeto parava a 650 metros do solo quando, inadvertidamente, o helicóptero de esclarecimento modelo UH-12 da Marinha do Brasil, situado aproximadamente 50 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote conforme mostra a figura. O piloto rapidamente reportou à torre de controle a medida do raio aproximado do objeto. Então, vamos lá. Que fora abatido. Diante de tal fato, qual foi o raio do objeto voador reportado pelo piloto do helicóptero em metros? Então, nós temos essa figura, é uma questão clássica, pessoal, de semelhança de triângulos. Então, quem já está estudando aí há um certo tempo, né, já está resolvendo muitas questões, muitas provas, já deve ter visto uma situação parecida com essa em alguma prova, já caiu. Caiu na IPCAR já também, agora há pouco tempo atrás, ano passado, ano retrasado. Então, nós vamos resolver essa questão, a questão é bem tranquila. O que você tinha que fazer era nomear aqui, ó, o diâmetro do drone como 2R, que o problema falou que o raio do drone era 2R. Então, nós estamos diante de dois triângulos semelhantes. Eu vou nomear esses triângulos aqui, ó. O triângulo maior eu vou chamar de ABC. O triângulo menor, que é esse triângulo aqui determinado exatamente pelos feixes de luzes do helicóptero e o diâmetro do drone, eu vou chamar de ADE. Então, observe que nós temos aqui um ângulo comum aqui, ó, que é o ângulo A, ou seja, o ângulo A ele é comum para os dois triângulos, tá bom? O ângulo do vértice D ele é congruente ao ângulo do vértice B. Isso por quê? Porque o solo e o drone eles formam pares de retas paralelas. Então, esse ângulo que você está vendo aqui em azulzinho, lá no vértice D, tem a mesma medida do ângulo do vértice B. E isso vai acontecer, claro, com o outro par de ângulos, que é o vértice E e o vértice C também. Eu vou fazer aqui em rosa para você, ó. Então, esse outro par de ângulos aqui, eles também são congruentes. Então,
nós podemos afirmar o seguinte, nós podemos afirmar que os triângulos são semelhantes. Ó. Então, o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. É assim que a gente escreve, ó, tá vendo? Bom, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma proporção. E como é que vai ficar essa proporção, Luiz Antônio? Essa proporção vai ficar bem tranquila. A proporção vai ser assim, ó, de um lado, nós vamos colocar a base do triângulo ADE, que é 2R, sobre a base do triângulo ABC, que é 6. Espero que você tenha entendido, tá bom? Repetindo para você, em cima aqui, ó, no antecedente da nossa razão, 2R, que é a base do triângulo ADE. E embaixo eu vou colocar 6, que é a base do triângulo ABC. E na outra razão, para montar nossa proporção, eu vou colocar as suas respectivas alturas, que são 50 e 200. 50 é a altura do triângulo ADE e 150 é a altura do triângulo ABC. Observe que esse 150 não, desculpa, 200 é a altura do triângulo ABC. Observe que esse 200 ele é obtido somando 50 com 150. Então, tem que tomar cuidado para não errar isso. E agora nós vamos fazer simplificações. Claro que nós vamos fazer simplificações, né? Do nosso lado direito aqui, ó, eu vou simplificar tudo por 10 inicialmente, para cortar o zero. Ó, e aí vamos ficar com 50, com 5 vinteavos, que vai dar 1/4. Beleza? E do outro lado nós vamos simplificar por 2. 2R nós vamos dividir por 2 e 6 nós vamos dividir por 2. Fazendo isso, nós ficamos com 1R e 3 aqui. Ó. Então, agora é só multiplicar cruzado. Ó. R vezes 4 e 3 vezes 1. 4R igual a 3. R é 3/4. Só que ele queria a resposta na forma de número decimal. Só você olhar para as opções aqui, tá vendo? E esse 3/4 aí na forma de número decimal, 0,75. Acabou aí a nossa questão. Tá aí, então, a resposta, ó, letra D, 0,75. Questão de número 38, questão envolvendo volume da esfera. Marinha perguntou qual a área... Volume não, desculpa. Área, né? Falei volume porque eu li logo esfera, que pensei que era questão de volume, mas não é questão de volume, é questão de área. Qual a área de uma esfera de raio 3/2 centímetros, ou seja, 3/2 centímetros, né? 1,5 centímetros. Porque se você transformar esse número aqui, que está na forma de fração, para número decimal, fica 1,5. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós temos que calcular a área da esfera. Tem que saber o que, professor Luiz Antônio? Tem que saber a fórmula da área da superfície esférica, que é 4πr². Então, nós vamos escrever 4 vezes π vezes 1,5². Olha aí. Então, nós vamos ter a área que vai ser 4 vezes π. O 1,5² é 2,25, tem que saber fazer isso. E agora nós vamos multiplicar esse 4 aqui por esse 2,25. O que vai dar 9π. Como ele pediu para você utilizar aqui, ó, π 3,14, nós temos que substituir. Então, 9 por 3,14 e multiplica. O que vai dar 28,26 centímetros quadrados. Acabou a nossa questão. Resposta aqui, ó, letra C. Questão de número 39, aquela questãozinha que eu falei para vocês, que envolvia juros compostos. Não falei para você que tinha? Um capital de R$ 65,00 é aplicado a taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos por 2 anos. Aproximadamente, qual é o valor resultante dessa aplicação? Então, nós temos o nosso capital, que é de R$ 65,00. Nós temos a taxa de juros, que é de 1% ao mês. E nós temos o tempo,
que são 2 anos, tá bom? Essa taxa de 1% ao mês, é claro que nós vamos transformar essa taxa para anos também. Pensa comigo, uma taxa de juros de 1% ao mês, em um ano, ou seja, em 12 meses, ela vai se transformar em 12%, tá bom? Então, repetindo para você, a taxa de 1% ao mês, em um mês, é equivalente a uma taxa de 12% ao ano, ou seja, é 1% para cada mês. E agora nós vamos utilizar a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos é M, que é montante, igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado a t, elevado ao tempo. O capital é 65, aqui vai ficar 1 mais a taxa, nós já sabemos que a taxa é de 12% ao ano, essa taxa ela tem que estar na forma de número decimal, tá bom? Então, aqui, ó, 0,12. E o tempo, pessoal, 2 anos. Então, o montante vai ser igual a 65, que multiplica 1,12 elevado ao quadrado. Ah, professor Luiz Antônio, 1,12 elevado ao quadrado. Tem que fazer a conta. Aqui, estou fazendo a conta aqui do lado, aqui, ó. Então, não tem jeito, não tem para onde correr. Tem que fazer essa conta aí. Então, o 1,12 elevado ao quadrado é 1,12 vezes 1,12, que vai dar aqui, ó, 1,2544, tá bom? Então, não tem jeito, você tinha que fazer essa continha aí, multiplicar 65 agora por 1,2544. O que dá aqui na minha multiplicação, ó, 81,536. E como a questão mencionava aproximadamente lá no texto, tá vendo? O valor mais próximo, a letra C, 81,54. A questão de número 40 dizia o seguinte: para medir o comprimento de uma sala de convivência, o sargento fuzileiro naval Arnold se utilizou de uma trena de 2,40 metros de comprimento. Foram feitas 3 medições da seguinte forma: comprimento completo, 3/4 do comprimento da trena, é claro. As 2 primeiras medições se utilizou todo o comprimento da trena em sequência. Na última medição, ele necessitou somente de 3/4 do comprimento da trena para chegar ao final da sala. E aí, o que a Marinha perguntou? Qual era o tamanho total da sala medida pelo sargento? Gente, bem tranquila essa também. Pô, então, nas 2 primeiras medições, foi o comprimento da trena total. Então, nós temos 2,40 mais 2,40. E na última medição, 3/4 de 2,40. Aqui, ó, 3/4 de 2,40. Então, a gente vai resolver isso aí e nós vamos encontrar o comprimento aí da sala, tá bom? Bom, 2,40 mais 2,40 deu 4,80. E 3/4 de 2,40, como é que a gente calcula 3/4 de 2,40? Multiplica 2,40 por 3, depois divide por 4. Olha que fácil. E eu já fiz a conta aqui, ó. Multipliquei 2,40 por 3, que dá 7,20. E 7,20 dividido por 4, que vai dar 1,80. Então, está aqui, ó, 4,80 mais 1,80. É isso que você deveria ter feito no dia da prova dos fuzileiros navais. E encontrar, ó, 6,60. Então, acabou, tá aí, 6,60 o gabarito, tá vendo? Ó, letra B aqui. Então, você que vai fazer a próxima edição da prova dos fuzileiros navais, mano, não tem como. Excelente oportunidade aí para você reforçar a sua preparação, para você reforçar o seu conhecimento. E tem que resolver na mão, tá? Não fica limitado a apenas assistir o vídeo. Vai dando pause, resolve antes de mim para ver se o teu pensamento está certo. Aí depois tu continua, dá o play.
Tem que ser assim, você tem que ter essa pegada. Aluno que está se preparando, cara, candidato que está se preparando para a prova de concurso público, a melhor maneira, você tem que botar isso na tua cabeça. A melhor maneira de você evoluir, de você se preparar, é a prática, e essa prática ela tem que ser constante, tem que ser todo dia. Não adianta você frequentar cursinho só de segunda a sexta, cara, e sábado e domingo você achar que você não precisa estudar, sabe? Isso é um erro, um dos maiores erros dos candidatos que eu vejo. Então você tem que praticar, tá legal? Essa prática tem que ser constante, não é necessário estudar muito, o segredo é estudar sempre. Questão de número 41. Nós temos o seguinte, ó, nós temos uma questão que dizia assim, ó, um produto que custava R$ 780 recebeu um desconto de 5% em novembro. Em fevereiro do ano seguinte, foi aplicado um acréscimo de 5% em cima do novo preço, reajustado em novembro. Qual o valor final do produto após esses dois reajustes? Questão clássica também, cara. Questão de desconto seguido de acréscimo. Tá? Nós já encontramos algumas questões falando de desconto seguido de desconto, ou seja, dois descontos seguidos, acréscimo seguido de acréscimo, ou seja, dois aumentos seguidos ou aumentos sucessivos, e aqui nós estamos diante de um desconto de 5% e em seguida um acréscimo de 5%, ou seja, 780 a gente primeiro vai multiplicar por 0,95. Por que 0,95, professor Luiz Antônio? Porque 0,95 é o fator de desconto de 5%, ou fator de atualização de desconto de 5%. E em seguida, nós vamos multiplicar por 1,05, porque 1,05 é o fator de atualização de aumento de 5%. É muito fácil isso, gente. Agora, tem que saber porcentagem. Você já tem que ter estudado em algum momento da sua vida porcentagem, transformação de porcentagem para número decimal. Esse 0,95 aqui, a gente encontra fazendo a subtração. Ó, 1 menos 0,05. E esse 1,05 aqui a gente encontra somando 1 mais 0,05. Inclusive, tem vídeo aqui no nosso canal disso aí, de aumento sucessivo, de desconto sucessivo. É só você procurar lá numa playlist eu acho que é matemática do 7º ano. E agora, nós vamos fazer esses cálculos aí. O que vai dar 778,05. Eu sei que você deve estar pensando assim, pô, professor Luiz Antônio, para você é muito óbvio. Pô, para você tudo é muito fácil. É claro, é muito óbvio para mim, é muito fácil que eu já estou nesse ramo, já estou resolvendo, estudando matemática, cara, por todos os dias há quase 25 anos, né? Esse ano, inclusive, está fazendo 25 anos. Eu sei que para você não é óbvio, por quê? Porque você não está nessa pegada de estudo todo dia que nem eu. E talvez você esteja nessa pegada há poucos meses. É claro, 3 meses, 4 meses, mano, não dá para dominar matemática, não dá para dominar tudo da matemática. Então você tem que ter paciência, que um momento você vai chegar lá. Tá? Estuda todos os dias, passa a fazer conta todos os dias senta numa mesa como essa daqui, pega as provas, faz a impressão das provas, das provas do ano passado, do ano retrasado, folha de papel e insiste todo dia por 1 hora e meia que você vai chegar lá, você vai ficar bom em matemática. Por quê? Porque os assuntos eles vão se repetindo. Então vamos lá, essa questão 41 aqui, ó, letra B. 778,05 foi o valor que nós encontramos aí. Próxima questão, questão de número 42. O comprimento dos lados de um triângulo formam uma progressão aritmética, uma PA, crescente. Sabendo que o menor lado mede 11 centímetros e o maior 20 centímetros, qual o valor do perímetro desse triângulo? Bom, pessoal, então, nós temos três medidas, 3 valores, e esses valores estão em progressão aritmética. O primeiro valor é 11. O segundo valor, nós não sabemos. E o terceiro valor é 20. E ele quer o perímetro desse triângulo, tá bom? Então, nós temos aqui um triângulo, ó. Vou fazer um esboço de um triângulo aqui para vocês.
para você entender melhor esse problema aí. Então, nós temos um triângulo aqui, o menor lado mede 11, o maior lado mede 20 e o terceiro lado nós não temos. É isso que a questão 42 propõe ao candidato. Como ele quer o perímetro do triângulo, nós temos que encontrar a medida desse terceiro lado aí, desse lado desconhecido, tá bom? E é muito fácil, porque nós podemos aplicar uma propriedade da progressão aritmética que diz o seguinte: quando você tem três lados, três valores em progressão aritmética, o termo central, que nesse caso aqui é o valor que nós queremos, ele é a média aritmética do sucessor e do antecessor. Como assim, professor Luiz Antônio? Não entendi, vou repetir para você. Então, esse lado aqui, essa medida aqui intermediária, que eu estou chamando de x, tá vendo? É o segundo termo da progressão aritmética. Ó, 11 é o primeiro termo, que eu vou chamar de A1, x é o segundo termo, que eu vou chamar de A2, e 20 é o terceiro termo, que eu vou chamar de A3. Esse termo central aqui, que é o A2, ele sempre é a média aritmética entre o primeiro e o terceiro termo. É isso aqui, ó. Tá vendo? A2 é igual a A1 mais A3 dividido por 2. Então, é esse raciocínio que nós vamos utilizar para achar o valor de x aí, o que vai ficar bem tranquilo, bem fácil, né? É uma propriedade, cara, da progressão aritmética. Então, o x vai ser 11 mais 20 dividido por 2. 11 mais 20 dá 31, e 31 dividido por 2, 15,5. Então, achei o valor de x aí, ó, 15,5. Como ele quer o perímetro, agora nós vamos somar todo mundo, cara. Nós vamos somar 11 mais 20 mais 15,5 e nós vamos encontrar a resposta do problema aí, ó. Bem tranquilo, tá vendo? Bem tranquilo, claro. Bem tranquilo para quem já estudou progressão aritmética, para quem já resolveu várias listas de exercícios, para quem já viu uma questão como essa aí no livro, né? Para quem já se deparou com esse tipo de questão. Então, aqui ó, nós vamos obter 5, aqui 6, aqui 3, 4. Está aí respondida a nossa questão. 46,5 centímetros, gabarito, letra E. Questão de número 43, vamos lá. Um soldado fuzileiro naval realiza uma tarefa em 8 dias, trabalhando 3 horas por dia. Se for necessário executar a mesma tarefa sobre as mesmas condições em 6 dias, quantas horas de trabalho por dia serão necessárias? Mano, questão clássica de regra de 3, onde as grandezas são horas por dia e dias. Para você que já estudou regra de 3, já sabe que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais horas por dia o fuzileiro naval trabalhar, ele vai trabalhar por menos dias. A incógnita está em horas por dia. Então, vou colocar um x aqui, ó, tá bom? E agora nós colocamos os valores. Quais são os valores que a questão passou para a gente? Ó, trabalhando 3 horas por dia, o fuzileiro naval, ele realiza uma tarefa em 8 dias. Tá bom? Para realizar a mesma tarefa, só que agora em 6 dias, quantas horas por dia ele vai precisar trabalhar? Então, agora vamos montar uma proporção. A proporção vai ficar assim, ó, 3 sobre x, e do outro lado, 6 sobre 8. Por que você inverteu, professor Luiz Antônio? Porque as grandezas são inversamente proporcionais aqui, ó, setinhas no sentido contrário. Claro, não é interessante que o aluno já tenha estudado esse conteúdo. É uma prova, foi uma prova bem tranquila, mas uma prova bem tranquila para quem vem estudando. Se você, cara, não se preparou, você não estudou nada, você, cara, só foi lá fazer a prova, seu pai fez a inscrição para você, sua mãe fez a inscrição para você, ou você fez a inscrição, cara, confiando no conhecimento que você tinha, cara, da escola que você estudou. Não estou aqui falando mal da escola que você estudou, pelo amor de Deus, não me interprete dessa forma.
Mas o aluno que só frequenta a escola, se ele não estuda, se ele não tem o hábito de estudar em casa, resolver questões em casa, é muito difícil para esse aluno, tá bom? Não é uma questão de inteligência, é uma questão de preparo, tá bom? Mandou bem nessa prova dos fuzileiros navais aí o aluno que estava melhor preparado, não o aluno mais inteligente. Cara, concurso público, bota uma coisa na tua cabeça, candidato. Concurso público não tem nada a ver com inteligência, não tem. Tem a ver com preparação, com esforço, com dedicação. Lembra, nesse mesmo vídeo que eu já falei para você de estudar sábado e domingo? Então, o aluno que se propõe a estudar sábado, domingo, feriado, pelo menos 1 hora e meia resolvendo questões, ele se prepara melhor. Tem nada a ver com aluno inteligente, tá bom? E agora nós vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 3 vezes x, o valor de x já saiu aqui, né? Aqui, ó. Olha como é fácil aqui achar o valor de x, ó. De um lado você tem 3/4. De onde saiu esse 3/4, Luiz Antônio? Eu simplifiquei essa fração aqui, ó. 6/8, eu simplifiquei por 2 e encontrei 3/4 desse lado. Do outro lado nós temos 3 sobre x. É claro que o valor de x tem que ser quem? O valor de x tem que ser 4. Então, tá aí. X igual a 4. Resposta, letra C. Questãozinha clássica de regras de 3. Simples. Questão 44, vamos lá, vamos ler a nossa questão. Um aluno do ensino médio obteve as seguintes notas nos respectivos bimestres, conforme mostra a tabela a seguir. Então, primeiro bimestre, 4,5, segundo bimestre, 6, terceiro bimestre, 7,5 e quarto bimestre, 9. Essas foram as notas do aluno aí, ó. No primeiro bimestre ele se arrasou, depois o aluno foi melhorando. E agora, a Marinha perguntou o seguinte: sabendo que suas notas formam uma progressão aritmética, encontre a média aritmética das notas e a razão dessa PA. Caraca, muito fácil, muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Para encontrar primeiro a média aritmética, a gente soma tudo e divide por 4. Por quê, Luiz Antônio? Porque é assim que a gente calcula a média aritmética. Então, nós vamos somar todos esses valores. Então, aqui vou até aproveitar aqui, ó, e vou somar todos esses valores e vou dividir por 4. A soma das notas, ó, 27. E agora nós vamos dividir 27 para 4, porque são 4 bimestres, ok? O que vai me dar 6,75. Então, eu já encontrei aqui, ó, a média aritmética. Até já dá para responder, não é verdade? Até já dá para responder a questão. Ó, já sei que a média aritmética é 6,75, já está aqui, ó, na letra D, 6,75. E a razão da progressão aritmética, professor Luiz Antônio, é muito fácil. Só você subtrair quaisquer pares aí seguidos, né, consecutivos de termos da nossa sequência. Aqui, ó, se você fizer 6 menos 4,5, a gente vai obter uma diferença de 1,5. Essa diferença é que é a razão da progressão aritmética. Então, confirma aí, ó, gabarito letra D, média aritmética 6,75 e a razão 1,5. A questão de número 45 está aqui na sua tela, vamos lá. Um estudante frequentou uma biblioteca durante 15 dias, cumprindo ali 1 hora e 14 minutos de estudos por dia. Ao final desse período, qual foi o tempo total de estudo desse estudante? Então, bem tranquilo, nós vamos multiplicar esse tempo aí, ó, de 1 hora e 14 minutos, nós vamos ter que multiplicar esse tempo todo aí por 15. E depois nós vamos transformar tudo para hora. Ao efetuar essa multiplicação, tá aqui, ó, quando você multiplica 15 vezes 14, nós vamos obter 210 minutos. Quando você multiplica 15 por 1, a gente obtém 15 horas. É assim que a gente faz multiplicação com tempo. A gente multiplica os minutos e multiplica as horas em separado. Então, aqui dá 15 horas e 15 vezes 14 minutos, a gente obtém esses 210 minutos aqui. Esses 210 minutos eu vou transformar para hora, tá bom? Então, vou ficar aqui, ó, com 15 horas, 210 minutos são 3 horas mais 30 minutos. Você concorda comigo? Porque 3 horas são 180 minutos. Eu espero que você esteja acompanhando meu raciocínio. Agora, a gente soma essas 15 horas aqui, ó, com essas 3 horas,
vamos obter 18 horas, tá bom? E esses 30 minutos aqui, você concorda comigo que é meia hora, esses 30 minutos? Então, a gente transforma para número decimal aqui, ó, 0,5. Então, nós vamos obter um total de 18,5 horas. Com isso, a gente encontra o gabarito aqui, ó, letra E. Questão de número 46. Assinale a opção que representa o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 3 raiz de 2. Então, nós temos um quadrado aqui, ó, tá vendo? O quadrado, e nós queremos calcular a diagonal desse quadrado. Tá aqui, ó, diagonal vou chamar de D. O que você precisa saber é isso aqui, ó, que a diagonal de um quadrado sempre pode ser calculada dessa forma, ó, o lado vezes raiz de 2. Então, como nós temos o lado, a diagonal do nosso quadrado vai ser 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, tá bom? O lado vale 3 raiz de 2, a gente multiplica por raiz de 2. Isso vai resultar, ó, em 3 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. Cismei com esse 3 aqui dentro. Raiz de 2 elevado ao quadrado aqui. E agora a gente pode simplificar, radical com expoente aqui, vai sobrar só o quê? 3 vezes 2, mano. Então, o nosso quadrado tem uma diagonal de 6 centímetros. Acabou a questão, letra B. Questão 47, uma quantia de R$ 5.200 foi investida a juros simples com uma taxa de 1% ao mês por 6 meses. Qual a quantia de juros acumulada ao final desse período? Olha a pergunta, hein? Qual a quantia de juros acumulada ao final desse período? Bom, então vamos lá. Nós temos nessa questão o capital, que é de R$ 5.200. Nós temos a taxa de juros, que é 1% AM, 1% AM significa ao mês, tá? Esse capital vai ser investido por um tempo, por um período de 6 meses e nós queremos calcular os juros acumulados. Fórmula de juros simples, ó. J é igual a CIT sobre 100. Então, nós vamos multiplicar 5.200 vezes a taxa, que é 1, vezes o tempo, que é 6. Tudo isso nós vamos dividir por 100. Olha aqui que maravilha. 5.200 tem 2 zeros, que a gente pode cancelar com esses 2 zeros do 100 aqui. Então, basta multiplicar 52 por 1 por 6, ou seja, 52 por 6, né? O que vai dar, ó, R$ 312. Gabarito da nossa questão, ó, letra C, R$ 312 é os juros acumulado. Questão de número 48, uma questão envolvendo a definição de função do primeiro grau. Qual o comportamento da função do primeiro grau? Está aí, ó, f de x igual a menos 3, que multiplica menos x mais 2. A definição de função do primeiro grau é essa daqui, ó. Toda função do primeiro grau tem que ter esse formato. F de x é igual a ax mais b, tá bom? Então, o primeiro passo é escrevermos essa função na sua forma de ax mais b, ou seja, nós vamos multiplicar aqui, ó, esse menos 3 por menos x e depois por 2. Então, nós vamos ficar com 3x menos 6, porque aí a gente pode comparar com a definição e nós podemos observar que o a é 3 e o b é menos 6, tá bom? Essa função, ela é uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular, que é o a, tá vendo aqui? É positivo. Toda função do primeiro grau que tiver esse azinho aqui, ó, esse coeficiente angular, tá vendo? Positivo, vai ser uma função do primeiro grau crescente. Portanto, acabou aí, ó, crescente. Claro que a Marinha não ia perder a oportunidade de tentar colocar uma pegadinha para derrubar você, candidato, né? Então, eles colocaram aí na questão esse menos 3 aqui na frente, ó, para que a maioria dos candidatos marcassem a opção A decrescente. Isso é uma indução ao erro. Eles tentam induzir o candidato ao erro na hora da prova. Por isso que tem que fazer com bastante atenção e
Se dá melhor, é claro, o aluno que já vem estudando, como eu já cansei de falar aqui, né? Eu sou muito repetitivo com relação a isso. A questão de número 49, vamos lá. Qual o conjunto de solução que traz as raízes da função polinomial? E aí ele te deu essa função polinomial aí, ó, do segundo grau. G de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Ele quer o quê? Ele quer as raízes dessa função. Então, você pode fazer por fórmula de Bhaskara, pode fazer por soma e produto, tá bom? Essa aqui até dá para fazer por soma e produto, tá bom? Para quem esqueceu, a soma das raízes é dada por menos b sobre a e o produto das raízes é dado por c sobre a. Então, aqui nós vamos ter, ó, soma das raízes menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2, e o produto das raízes menos 3 sobre 1, que vai dar menos 3. Então, nós temos que buscar dois números cuja soma dá menos 2 e o produto dá menos 3. E é bem tranquilo, né? Esses dois números são menos 3 e 1. Tá? Isso não é óbvio, claro, é só para quem já está praticando, né? Então, menos 3 e 1, se você somar, você vai encontrar menos 2. E se você multiplicar, você vai encontrar menos 3, portanto, são as raízes da função polinomial do segundo grau. Menos 3 e 1, então, tá aí letra A, ó. Questão de número 50, um probleminha do primeiro grau, bem tranquilo. Qual o número que, somado ao seu sucessor, resulta em seu triplo? Dava para fazer pelas respostas, claro, né? Era só você testar. Mas se você não quiser fazer pelas respostas, pode fazer assim, ó. O número que nós buscamos, eu estou chamando aqui, ó, de número x. O que a gente sabe desse número? Esse número somado ao seu sucessor, o sucessor desse número é x mais 1. E o triplo desse número é 3x. Então, o problema falou que esse número, x, somado com o seu sucessor, resulta em 3x. Então, dá para você montar uma equação do primeiro grau aqui, ó. X mais 1 é igual a 3x. X mais x, isso dá 2x. 2x mais 1 é igual a 3x. Ou seja, 1 é igual a 3x menos 2x. E aí a gente encontra o valor de x, que é 1. Gabarito letra A. Candidato, eu espero que essa aula tenha ajudado você, esteja colaborando para que você alcance o seu objetivo, que é ser aprovado numa escola técnica ou numa escola militar. O meu papel aqui é esse. O meu papel é te ajudar. O meu objetivo com esse canal é ajudar aqueles candidatos, aqueles alunos que talvez nem sempre têm dinheiro para pagar um cursinho preparatório, nem sempre tem dinheiro para poder pegar condução, pegar ônibus, pegar trem, ir às vezes para outro bairro, um bairro distante, uma cidade distante, para frequentar um cursinho preparatório. Se essa aula ajudou você, mano, faz a sua inscrição no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm o mesmo interesse que você, que é evoluir na matemática e na física. Eu encerro essa aula desejando a você bons estudos e que você consiga alcançar o seu objetivo. Um grande abraço e até a próxima aula.